Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro sempre foi palco de acontecimentos inesperados, mas o anúncio que sacudiu o mundo da bola nesta semana parece ter extrapolado qualquer limite de imaginação. Neymar, um dos maiores jogadores da história recente do futebol, surpreendeu o país ao declarar publicamente que vestirá a camisa do Palmeiras sem custo algum, assumindo o compromisso de jogar de graça até que o clube conquiste a tão sonhada Libertadores da América novamente. A notícia caiu como uma bomba não apenas entre os torcedores do Verdão, mas também em toda a imprensa esportiva internacional, que imediatamente passou a repercutir o gesto inédito de uma estrela global abdicar de salários milionários em nome de um sonho coletivo. Essa decisão, que mescla paixão, promessa e até mesmo uma espécie de pacto com a própria carreira, recoloca Neymar no centro das atenções e provoca um turbilhão de expectativas na academia de futebol. O impacto da declaração não poderia ser diferente. Em meio a uma temporada em que o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com autoridade, consolidado como potência técnica e tática sob o comando do técnico Abel Ferreira, a chegada de Neymar surge como uma peça de ficção transformada em realidade. O craque deixou claro que não busca contratos, patrocínios extras ou cifras astronômicas. O único objetivo que o move é levantar a taça continental vestido de verde. Para a torcida alviverde, a notícia soa como uma recompensa por anos de apoio incondicional, como se o destino tivesse decidido unir um dos maiores talentos da seleção brasileira com um clube que, nos últimos anos, se acostumou a viver no mais alto patamar competitivo da América do Sul. A promessa de Neymar, de jogar sem receber um centavo até atingir o objetivo, é vista por muitos como um gesto de devoção quase romântica, algo que transcende o futebol moderno. Abel Ferreira, em entrevista coletiva, demonstrou cautela, mas não escondeu a empolgação ao comentar sobre o novo reforço. O treinador, conhecido por sua disciplina e por exigir o máximo de seus jogadores, afirmou que Neymar será tratado como qualquer outro atleta do elenco, mas reconheceu que sua chegada representa uma mudança significativa no patamar técnico da equipe. O Palmeiras já é grande, mas ter Neymar jogando por nós, sem pensar em dinheiro, apenas no sonho da Libertadores, é algo que nos obriga a sonhar ainda mais alto. Ele vem para somar, mas principalmente para inspirar. Precisamos estar preparados para esse impacto e para canalizar essa energia de forma positiva, declarou o português. A fala de Abel sintetiza o clima que tomou conta do clube, um misto de cautela profissional com a euforia inevitável de poder contar com um ícone mundial. Para a torcida, a notícia foi recebida como um verdadeiro presente divino. Desde os primeiros boatos, grupos de palmeirenses se reuniram na porta da academia de futebol, levando bandeiras, faixas e até cantando músicas improvisadas em homenagem ao craque. A promessa de Neymar, de permanecer no clube até conquistar a América, foi interpretada como um pacto com a Mancha Verde, a principal organizada do time. Em poucos minutos, as redes sociais foram inundadas por vídeos, montagens e declarações de torcedores que não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Neymar no Verdão é um sonho que a gente nunca pensou ver acontecer. E jogar de graça? Isso é amor pelo futebol, é amor pelo Palmeiras, escreveu um torcedor em uma das milhares de postagens que viralizaram em questão de horas. A idolatria, que antes parecia distante, já começa a se consolidar antes mesmo da estreia do craque. A decisão de Neymar, no entanto, não surgiu do nada. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele sempre nutriu um respeito especial pelo Palmeiras, clube que historicamente revelou grandes ídolos e que, nos últimos anos, conquistou espaço definitivo entre as maiores forças da América do Sul. O craque teria confessado que, após tantas passagens por gigantes da Europa e temporadas marcadas por altos e baixos, precisava de um novo desafio que fosse capaz de reacender sua chama competitiva. E que desafio seria maior do que prometer à torcida do Verdão a conquista da Libertadores? Para Neymar, essa é mais do que uma promessa esportiva, é uma tentativa de escrever uma página definitiva em sua trajetória, de deixar um legado que vai além dos títulos individuais e das cifras acumuladas. A reação no vestiário também foi de impacto imediato. Jogadores como Dudu, Rafael Veiga e Endrick,
que já carregam status de ídolos da torcida, não esconderam a felicidade de poder dividir o campo com Neymar. É um privilégio ter o Neymar aqui, ainda mais nessas condições. Ele mostra que está comprometido com o sonho coletivo. É algo que nos motiva ainda mais, declarou Veiga. A declaração ecoa dentro de um elenco que, mesmo acostumado a conquistas recentes, parece ter recebido um combustível emocional sem precedentes. A simples presença do camisa 10 muda a atmosfera dos treinos e projeta o Palmeiras para um novo patamar de protagonismo, dentro e fora do Brasil. Enquanto isso, rivais históricos do Palmeiras acompanham atonitos a movimentação. Corinthians, São Paulo e Santos, cada um à sua maneira, reagiram ao anúncio com uma mistura de incredulidade e incômodo. Afinal, ver Neymar, formado na Vila Belmiro, vestindo de verde e branco sem custo algum, soa quase como uma provocação histórica. A imprensa paulista imediatamente passou a debater o peso desse gesto, e não demorou para que os rivais começassem a questionar o impacto que essa união poderá ter no equilíbrio de forças do futebol nacional. Não se trata apenas de um reforço, é a chegada de um nome capaz de redefinir o cenário esportivo no país. O aspecto financeiro também merece destaque. Embora Neymar tenha deixado claro que não receberá salário, os departamentos de marketing e comunicação do Palmeiras já se preparam para uma avalanche de oportunidades comerciais. A chegada de um ícone global inevitavelmente atrai olhares, patrocinadores e contratos de mídia. A promessa de jogar de graça pode até significar economia para o clube, mas na prática, a presença do craque tende a multiplicar receitas. Camisas com seu nome se esgotaram em pré-venda em poucas horas, e especialistas em marketing esportivo apontam que o Palmeiras pode ver seu valor de mercado crescer exponencialmente com a associação à imagem de Neymar. É a união de um projeto esportivo consolidado com uma marca pessoal de alcance mundial. Dentro de campo, a expectativa é de que Neymar atue em sua posição preferida, flutuando entre o ataque e o meio, mas com liberdade para criar. Abel Ferreira já deixou claro que pretende explorar sua versatilidade, integrando-o a um elenco que já se mostrou sólido e equilibrado. A promessa do craque de se dedicar integralmente ao objetivo continental gera ainda mais confiança em sua disposição para se adaptar ao estilo coletivo da equipe. Ele sabe que aqui ninguém joga sozinho. E se ele escolheu vir para cá, é porque está disposto a se entregar ao nosso modelo de jogo, afirmou Abel em tom firme. O recado não poderia ser mais claro: Neymar será estrela, mas dentro de um sistema que valoriza o todo. A torcida, por sua vez, já sonha com o Allianz Parque lotado para a estreia de Neymar. Ingressos, que normalmente já se esgotam em minutos para grandes jogos, prometem se tornar ainda mais disputados. A atmosfera nos arredores do estádio promete ser de celebração, com caravanas organizadas de diferentes partes do Brasil. Muitos torcedores relatam que farão de tudo para presenciar a estreia do craque com a camisa alviverde. É o jogo da minha vida. Ver Neymar vestindo o manto do Palmeiras é algo que eu nunca imaginei. Vou estar lá, custe o que custar, disse um torcedor emocionado. Essa expectativa só reforça a dimensão épica da promessa feita pelo jogador. Enquanto isso, especialistas do futebol internacional debatem os impactos da decisão de Neymar em sua carreira global. Muitos acreditam que essa escolha pode reposicionar sua imagem, frequentemente criticada por polêmicas fora de campo e por decisões ligadas a contratos milionários. Jogar de graça até conquistar a Libertadores é um gesto que o coloca em um patamar simbólico, de alguém disposto a abrir mão de privilégios em nome da paixão pelo futebol e da busca por um objetivo maior. Críticos que antes o acusavam de priorizar interesses financeiros agora terão de confrontar um ato de renúncia em prol de uma causa coletiva. Os jovens do elenco palmeirense, especialmente os formados na base, também veem a chegada de Neymar como uma oportunidade única de aprendizado. Conviver diariamente com um jogador que já atuou nos maiores clubes da Europa e que brilhou em Copas do Mundo é uma experiência formativa que vai além da tática. Ter o Neymar aqui é como ter uma escola dentro do campo. A gente aprende só de observar, comentou um dos garotos promovidos recentemente. Essa troca entre gerações reforça a ideia de que a promessa do craque não se limita a títulos, mas também a um legado de inspiração e crescimento coletivo. É impossível ignorar, porém, a pressão que vem junto com esse gesto.
Ao prometer permanecer no clube até conquistar a Libertadores, Neymar cria um compromisso que inevitavelmente será cobrado pela torcida e pela imprensa. Cada derrota será analisada com lupa, cada eliminação poderá ser vista como um adiamento de sua missão pessoal. A promessa, que hoje é vista como uma prova de devoção, pode se transformar em um fardo pesado caso os resultados não venham rapidamente. Essa dualidade, no entanto, é o que torna a história ainda mais fascinante, a linha tênue entre o heroísmo e a frustração. Do ponto de vista esportivo, o Palmeiras se fortalece como nunca para os próximos desafios. A liderança no Campeonato Brasileiro, a classificação sólida na Libertadores e a força coletiva já consolidada colocam o clube em posição privilegiada. Com Neymar no elenco, a equipe não apenas reforça sua qualidade técnica, mas também adiciona uma narrativa épica ao seu projeto. A promessa do craque se transforma em combustível para um grupo que já se acostumou a disputar títulos e que agora tem a oportunidade de fazer história em dimensões ainda maiores. No fim das contas, a chegada de Neymar ao Palmeiras sem custos e sua promessa de jogar de graça até levantar a Libertadores não é apenas um acontecimento esportivo, é um capítulo de romance dentro do futebol. Uma narrativa que une paixão, devoção, rivalidade, esperança e até mesmo um toque de loucura. Para os palmeirenses, é a materialização de um sonho que parecia impossível. Para os rivais, é uma realidade difícil de engolir. Para o futebol, é a prova de que, mesmo em tempos dominados por cifras astronômicas, ainda há espaço para gestos que resgatam a essência do jogo, a busca pelo impossível. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A cada dia que passa, a promessa de Neymar vai se transformando em um fenômeno cultural, não apenas esportivo. As ruas de São Paulo e de tantas outras cidades do país já exibem camisas verdes estampadas com o nome do craque, como se o gesto dele tivesse resgatado um romantismo que muitos acreditavam estar perdido no futebol moderno. Não se trata mais apenas da busca por títulos, mas sim da personificação de um pacto entre jogador e torcida, entre ídolo e povo, entre sonho e realidade. O imaginário coletivo palmeirense, que já foi alimentado por lendas como Ademir da Guia e Marcos, agora ganha um novo capítulo de glória, talvez o mais improvável de todos, Neymar disposto a entregar seu talento de graça até alcançar a conquista da América. O clube, que já ostenta conquistas recentes, parece agora destinado a entrar definitivamente no panteão das eternas histórias de fé e devoção. Na academia de futebol, a rotina mudou completamente. O centro de treinamento virou praticamente ponto turístico, com caravanas de torcedores e até curiosos de outros clubes buscando uma chance de ver Neymar com o uniforme verde nos primeiros treinos. Funcionários relatam que nunca houve tanto movimento, e a estrutura do clube precisou ser reforçada para lidar com o impacto da chegada de um craque desse porte. Ao mesmo tempo, Abel Ferreira tem se mostrado firme no propósito de blindar o elenco contra qualquer euforia excessiva. Para o português, o foco deve continuar sendo a disciplina e o trabalho duro, princípios que levaram o Palmeiras a se consolidar como uma máquina de conquistas. A presença de Neymar pode trazer inspiração, mas também requer equilíbrio para não gerar distrações. O aspecto esportivo, no entanto, é inegável. Neymar ainda é um jogador capaz de mudar partidas, e sua experiência em finais de Champions League, Copas do Mundo e torneios de elite é um ativo inestimável. No Palmeiras, ele encontra um elenco sólido, com atletas como Gustavo Gomes, Murilo, Rafael Veiga e Endrick, que já provaram ser capazes de decidir jogos grandes. A junção desse talento coletivo com a genialidade do camisa 10 cria a expectativa de um time praticamente imbatível em solo sul-americano. Muitos analistas já projetam que o Verdão entra automaticamente como favorito absoluto à conquista da próxima Libertadores, algo que aumenta ainda mais a pressão, mas também alimenta a esperança da torcida. E se a Libertadores é o objetivo central da promessa, o Campeonato Brasileiro também se torna palco fundamental para a construção desse legado. O Palmeiras já figura no topo da tabela, com uma campanha consistente e resultados expressivos, e a chegada de Neymar apenas potencializa a confiança. A cada rodada, o Allianz Parque se transforma em caldeirão e os rivais sabem que enfrentar o Verdão em 2025 se tornou uma tarefa quase impossível. Essa supremacia nacional,
combinada com o reforço inesperado, cria a sensação de que o clube está diante de um ciclo histórico, capaz de marcar uma geração inteira de torcedores. O craque, por sua vez, tem buscado se aproximar ao máximo da torcida. Diferente de outros momentos da carreira, em que foi acusado de se afastar do povo, Neymar tem feito questão de participar de eventos, gravar mensagens e até visitar projetos sociais ligados ao clube. Essa postura reforça a imagem de um jogador mais maduro, disposto a se reconectar com suas raízes e a transformar a promessa em um projeto coletivo. Ele sabe que, ao abrir mão do salário, conquistou corações, mas entende também que só terá sua promessa cumprida quando erguer a taça. Essa consciência o mantém motivado e engajado, como nunca se viu em sua trajetória. Os bastidores da política do clube também foram impactados. A diretoria, que já vinha sendo pressionada por torcedores e conselheiros a manter o alto nível de competitividade, agora se vê diante da missão de transformar a presença de Neymar em combustível institucional. Reuniões estratégicas foram convocadas para ampliar ações de marketing, reforçar a segurança em jogos e, principalmente, planejar como aproveitar a imagem do craque para consolidar o Palmeiras como a maior marca do futebol brasileiro. A promessa feita por Neymar, nesse sentido, extrapola o gramado e se converte em um ativo de longo prazo para todo o clube. No vestiário, o clima é de união. Jogadores jovens enxergam no craque uma referência a ser seguida, enquanto os mais experientes reconhecem que a presença dele traz responsabilidade extra. Ninguém quer ser lembrado como aquele que desperdiçou a chance de jogar ao lado do Neymar e não conquistou a América, disse um dos líderes do elenco em tom reservado. Essa mentalidade coletiva fortalece a disciplina do grupo e cria um senso de urgência que pode ser determinante nos momentos decisivos da temporada. O Palmeiras, que já tinha gana por títulos, agora carrega também a promessa de um dos maiores ídolos do futebol mundial. As arquibancadas do Allianz Parque nunca estiveram tão vivas. Torcedores preparam mosaicos, cantos inéditos e até peregrinações para acompanhar o time fora de casa. O pacto de Neymar se transformou em uma espécie de movimento de fé, e cada jogo passou a ser encarado como um ritual em busca da redenção continental. Há quem diga que o craque se tornou mais do que um jogador, virou símbolo de um novo tempo, no qual a paixão supera o dinheiro e o sonho coletivo fala mais alto do que qualquer contrato. Essa narrativa, poderosa e quase épica, fortalece ainda mais a ligação entre clube e torcida. No cenário internacional, a decisão repercutiu como exemplo raro de desprendimento no futebol moderno. Clubes da Europa, acostumados a negociações milionárias, ficaram perplexos com a ideia de um astro abdicar de valores astronômicos para perseguir um objetivo sentimental. A imprensa estrangeira passou a olhar para o Palmeiras com novo respeito, reconhecendo o clube como destino capaz de atrair uma das maiores estrelas do planeta sem oferecer nada além de paixão e projeto esportivo. Essa nova visibilidade aumenta a responsabilidade, mas também projeta o Verdão para além das fronteiras, consolidando sua posição como protagonista global. Ainda assim, a promessa carrega riscos. Caso o título não venha nas próximas temporadas, a pressão pode se tornar insuportável, e até mesmo a relação entre Neymar e a torcida pode ser testada. Cada derrota em mata-mata será analisada com rigor, cada falha individual poderá ganhar proporções gigantescas. Mas talvez seja exatamente esse risco que torne a história tão fascinante. O pacto é arriscado, mas também é a essência do esporte. O risco de perder é o que dá valor ao triunfo. Para Neymar, não há retorno. Ele jogará até que a Libertadores seja conquistada, e isso coloca diante do maior desafio de sua vida. Do lado do técnico Abel Ferreira, o desafio também é imenso. Administrar a chegada de um craque dessa magnitude exige habilidade tática, mas também inteligência emocional. Abel precisará equilibrar o estrelismo com o espírito coletivo, garantindo que Neymar seja decisivo sem ofuscar a identidade do time. Até aqui, o português já demonstrou ter a liderança necessária para isso, e a relação de respeito que se constrói entre os dois pode ser a chave para transformar a promessa em realidade. O futuro do Verdão dependerá da sintonia entre comando técnico e talento individual. As expectativas aumentam ainda mais quando se projeta a possível final da Libertadores em um Allianz Parque tomado por palmeirenses. A simples imagem de Neymar erguendo o troféu ao lado da torcida que o acolheu sem pedir nada em troca já se transformou em uma obsessão coletiva.
para muitos, seria o ápice da história recente do clube, coroando uma era de vitórias com um gesto que ficará marcado para sempre na memória do futebol. O sonho parece próximo, e cada rodada aproxima ainda mais a realidade dessa cena épica. No fim, a história de Neymar no Palmeiras já é grande antes mesmo do primeiro gol marcado. Sua decisão de jogar de graça até conquistar a Libertadores rompeu com todas as lógicas do futebol moderno e devolveu ao esporte a dimensão humana que tantas vezes parece perdida. Não importa se o título virá no primeiro, no segundo ou no terceiro ano, o gesto em si já o transformou em ídolo eterno. Para a torcida, ele não é apenas um craque, é a personificação da esperança, da fé e do amor incondicional ao clube. O Palmeiras já era gigante, mas com Neymar sua história se aproxima do lendário. E assim, entre promessas, sonhos e desafios, o Palmeiras entra em uma nova era. A era em que um dos maiores craques do futebol mundial decidiu se entregar por inteiro a um objetivo coletivo, colocando de lado cifras e vaidades para viver a essência do jogo. O destino ainda será escrito dentro de campo, mas o pacto já está firmado. Neymar só deixará o Verdão quando a América for novamente pintada de verde. Até lá, cada jogo será mais do que uma partida, será um passo em direção a um dos capítulos mais épicos que o futebol brasileiro já presenciou. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.